Nesse fim de semana, a gente teve hoje, nesse domingo, Fla-Flu, a gente já falou também de Clássico Grenal e agora é o momento de Atlético Mineiro e Cruzeiro, um jogo que terminou com vitória do Atlético de virada por 2-1, gols do Caio Jorge pro lado do Cruzeiro, do Bernard e do Hulk, que conseguiram a virada para o Galo. E aí, meus queridos, primeira vitória do Galo na temporada, depois de 4 empates, logo num clássico. Era um bom momento para o Sampaoli conseguir esse resultado e contando com ele, o seu artilheiro, o seu goleador, o Hulk, em campo como titular. Essa é a grande história do jogo, né? Porque depois de tudo que aconteceu antes da temporada começar, chega no primeiro clássico do ano, o Hulk, que já vinha tendo uma participação importante no primeiro tempo do jogo, como a principal válvula de escape do Atlético, quando o Atlético teve momentos um pouco mais difíceis no início do jogo, com o Cruzeiro um pouquinho mais com a bola, e o Atlético tinha o Hulk na bola direta como o jogador que conseguia ligar os ataques do Atlético. Mas no fim, ele fazendo um gol espetacular. Grande. Pra mim, o gol mais bonito do domingo. O gol do domingo. Lindíssimo mesmo. Briga com o Andrés Gomes, mas pra mim é o gol mais bonito do domingo pela importância por ser clássico. E plasticamente um gol lindo, né? Um gol de muita categoria. E aí ele aparece definindo um jogo desse peso, pela rivalidade local, é óbvio que isso é a grande história. O jogo, o que eu achei interessante foi ver como as equipes tentavam construir, porque são equipes com algumas mudanças de jogadores. No Cruzeiro não começou com o Gerson, mas é o Cruzeiro com o Tite e a equipe principal no seu principal desafio. O Gerson vai entrar no segundo tempo. E o Cruzeiro no início tinha alguma vantagem, porque ele fazia tanto o Christian quanto o Kaique, lateral esquerdo, virem como meias a mais, né, para o centro, junto com o Matheus Pereira, à frente do Lucas Romero e do Lucas Silva. E o Atlético tinha uma dificuldade de encaixar essa marcação e se via, às vezes, em inferioridade. Tanto que é num lance que o Matheus Pereira tem muito tempo com a bola para começar a organizar o ataque, que sai a jogada, ela inicia, tem o cruzamento, que é muito bom do Kaique, para o gol do Pendia, muito de esticar essa bola para o Hulk, ganhar a primeira bola e aí ele se colocar em campo de ataque. Já na parte final do primeiro tempo, o Atlético cresce no jogo, porque acerta a pressão na saída do Cruzeiro, começa a provocar uma precipitação de passes, um deles, esse que o Fabrício Bruno deu agora há pouco, que resulta nesse golaço do Hulk, ó. O Fabrício Bruno faz uma inversão de bola difícil, perigosa, com o time saindo para jogar, tentando forçar demais uma jogada que acabou se revelando não a melhor escolha para esse lance. Tem a interceptação, o Scarpa faz a ligação e o Hulk marca esse golaço. Mas o primeiro gol do Atlético, o gol de empate, já tinha sido numa retomada de bola, num passe forçado de saída do Cruzeiro, e o Júnior Alonso desarma o Kaique Jorge e começa a jogada do gol do 1-1. O Atlético foi melhor time depois da parte final do primeiro tempo. O Atlético foi melhor time, fez uma boa partida o Atlético. Fazia um tempo que a gente não viu o Atlético fazer um jogo bom. O resultado foi justo pelo que o Atlético mostrou, principalmente no final do primeiro tempo e no segundo tempo também. O Atlético empilhou chances, o Cássio fez grandes defesas. O Atlético ele conseguiu ser um time rápido pelos lados, com o Bernard de um lado e Éder Luiz, ó, e Dudu do lado esquerdo. Mas é um Cruzeiro que ainda está pegando. O Arroio pegou esse gol debaixo do gol, ele podia ser o gol do empate. Podia ser o empate. Mas foi um clássico jogado, mais do que normalmente se joga os clássicos, né? Isso. Foi um clássico jogado, um clássico de boas ideias. Eu acho que o Atlético precisa mais disso. Mais dos seus titulares mais vezes dentro de campo. O Sampaoli mexe muito no time. Mexe muito. Eu fiz o Atlético contra o América. Foi um time totalmente diferente desse Atlético que foi a campo. Obviamente, ele poupou alguns jogadores por conta desse clássico, mas é um Atlético, gostei muito dos lados, Dudu, Bernard e o Hulk, para mim, é um jogador identificado, é um jogador que é decisivo, e além de ser identificado e decisivo, tem uma qualidade para bater na bola que a gente viu aí. Para mim é o gol... Se é o gol do domingo, né? Pra mim é o gol da rodada, é o gol da rodada, é o gol da rodada. Que golaço que ele fez. Na parte tática do Atlético, tem uma resposta que a gente aguardava e que meio que se desenhou no primeiro tempo. Ano passado ele tinha muitos jogos, por exemplo, com o Natanael, fazendo um terceiro homem, às vezes, na saída, abrindo o campo ou com Scarpa
ou com algum outro jogador com característica ofensiva pelo lado direito. Agora, com o Preciado, que é um lateral de muita saída, o que ele fez foi prender o Alan Franco como terceiro homem na saída, tendo o Maicon logo adiante. E o Preciado saindo. Má notícia foi o Preciado se machucar com 30 minutos. A gente tem essa imagem, inclusive, né? Ele teve ali uma disputa de bola e aí sentiu a lesão, acabou sendo substituído. Ele já foi à rede social dizer que não é nada grave, que não há motivo de preocupação, por exemplo, com uma saída longa do time. Dentro de uma vitória, a gente tem pontos negativos e positivos, né? O Atlético ele foi muito agressivo, mas dentro de um ponto negativo que o Atlético teve nesse jogo, conversando com o Mansur também, o Atlético falta aquele cara na frente da zaga, de ser o cara do equilíbrio, de ser um cara mais combativo. Acho que o Atlético, se for buscar no mercado, precisa buscar esse jogador, esse volante que consiga dar a sustentação para os zagueiros, né? O Atlético sofreu muito, principalmente nos primeiros 30 minutos no centro do campo, porque o Cruzeiro botava muito jogador ali nesse corredor e acabava deixando o Maicon, que não tem tanta característica de ser um primeiro volante. Alan Franco, que é o jogador mais recuado, não é esse jogador de muito combate. Logicamente, ele é de um jogador de combate, mas não é um jogador dessa posição para proteger o centro da zaga. E aí muitas das vezes aconteceram disso. Depois buscou o equilíbrio e aí conseguiu fazer um belíssimo jogo. As duas equipes fizeram um belíssimo jogo. Logicamente o Galo sai mais feliz porque saiu vencedor. Muito bem, vamos ouvir as avaliações dos técnicos. O Tite pelo Cruzeiro e o Sampaoli avaliando essa vitória do Galo por 2-1. Roda aí, diretor. La conversa fue organizativa, corrigiendo errores, básicamente el posicionamiento del gol de Cruzeiro, que es una pelota profunda que está organizada. Modificamos un poquito la presión inicial porque ellos estaban encontrando libertad en la mitad de la cancha y bueno, yo que Otimi corrigió, tuvo mucha voluntad y mucho deseo de virar el juego y tuvo el premio de poder virarlo. Yo creo que en la primera llegada de Cruzeiro convirtió y eso hace que la histeria externa, la obligación, Otimi se mantuvo agresivo, inteligente y viró un juego muy difícil contra un gran rival. Es notable porque siempre son jugadores que la historia inclusive los protege porque siempre está ligado a cosas importantes. Hoy hizo un gol increíble que fue el de virada y eso lo hace tan grande como él es y como fue toda su carrera. O jogo com diferentes etapas dentro do próprio jogo. Primeiro tempo controlando e tendo oportunidades vivas ou de construção ou de contra-ataque importantes. Um segundo tempo onde veio mais equilibrado e no momento que nós tomamos o gol aí sim caiu. A equipe sentiu, a equipe aí ela baixou o nível de competitividade, baixou o nível de qualidade, de passe, de posse de bola. E aí o adversário foi incisivo e marcou o segundo gol e venceu o jogo. Iniciar o Campeonato Brasileiro, ficar voltado ao Campeonato Brasileiro, nós ficamos numa situação pressionada sim, dentro do nosso grupo, né? Com 2 pontos de diferença. Agora a equipe tem que ter a maturidade e a força suficiente para poder reverter. Situação complicada, né, das equipes no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro está em segundo do seu grupo, o Galo em terceiro. Ainda tem um tempo para tentar se recuperar, ainda tem algumas partidas para conseguir avançar e subir na classificação, mas claro que dos dois lados estão de olho também na tabela do estadual. Vamos falar sobre 2 lances que foram bem polêmicos de arbitragem e por isso já está com a gente aqui no Troca de Passes o PC Oliveira. 2 lances que a gente sabe que vão repercutir também por aqui e quando tem polêmica, ele vem sempre nos socorrer, vem sempre dar sua opinião, dizer o que foi bem feito, o que não foi bem feito, no caso desse clássico com os ânimos bem à flor da pele, né, PC? Boa noite, bem-vindo. É isso mesmo, Kelly. Boa noite para você também, para o Mansur, para o Felipe Bastos.
para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca de Passes. Um final de semana, um domingo de clássicos, né? O Alex Stefano foi muito bem no Fla-Flu, aqui no Rio. O Lucas Orne, do Rio Grande do Sul, apitou o seu primeiro Grenal da carreira, também teve uma atuação muito boa. E em Minas Gerais, a arbitragem foi do Davi Lacerda, do Espírito Santo, numa decisão da Federação Mineira, que na segunda-feira realizou um sorteio para definir se seria a arbitragem local, que era o desejo do Atlético Mineiro, ou a arbitragem de fora, para atender um pedido do Cruzeiro. Acabou optando, o sorteio deu a arbitragem de fora e o escalado foi o Davi Lacerda, e tem 2 lances, como você já citou aí, para a gente analisar e debater com os amigos. Vamos começar então pelo primeiro deles. O Atlético reclamou bastante de um pênalti. O Kaique segura o Bernard dentro da área e a gente já vai ver a imagem para tirar essa dúvida com o PC Oliveira se o árbitro acertou ou não de não ter marcado esse pênalti. É uma situação aí, ó, que a gente está vendo nesse momento de jogo, mas que o jogador ali do Cruzeiro, o Kaique, deixa o braço. Exatamente, aos 46 minutos do primeiro tempo, chama atenção inclusive o posicionamento do Davi Lacerda, que estava próximo, estava bem na entrada da área, numa jogada rápida de ataque, e tá aí o ângulo, né? O Kaique, ele teve uma ação que foi só para parar o adversário. Em nenhum momento ele se preocupou em disputar a bola, como a gente sempre fala aqui, a questão da disputa pelo espaço, né? Quando o jogador tem uma ação disputando o espaço, tem um contato sem causar impacto no adversário, o uso do braço numa ação limpa, mas nesse lance não. O Kaique, ele foi só para parar o Bernard, a bola já estava distante, o Bernard estava em velocidade, e aí ele abre o braço, né, segurando, impedindo a passagem do Bernard, e para mim, pênalti, muito pênalti. Olha só, Davi Lacerda chegando, ele cita, né, provavelmente a gente vai ter o áudio do VAR, ele entende como uma jogada normal, mas foi falta do Kaique Bruni e o pênalti deveria ter sido marcado. E ele poderia ter sido chamado para revisar esse lance? Deveria ter sido? Na minha avaliação, sim. Apesar de que muitas vezes tem a questão da comunicação, de que maneira que eles estão se comunicando. Pode ser que ele tenha tido uma comunicação muito enfática ali no sentido de não entender como uma ação faltosa, porque ele está na entrada da área. Agora, quando você pega esse lance de frente, com outros ângulos, que o Daniel Bins, que era o VAR, teve acesso à cabine do VAR, eu, como VAR, teria recomendado a revisão, porque, para mim, o lance é indiscutível. Foi muito pênalti a favor do Atlético Mineiro. Muito bem, tá aí a análise do PC Oliveira, então, dessa braçada que deu, né? O Kaique no Bernard no jogo. Deveria ter sido marcado o pênalti, então, na avaliação com o PC, né? do PC. E dos meninos aqui da bancada também. Eu acho que foi muito pênalti, né? Não tinha outra coisa. O cara tava passando do campo e o VAR poderia ter ajudado. Interrompeu, né? Enfim. Muito bem, vamos saber de outro lance, a opinião do PC sobre o pisão que o Scarpa deu. Deu muito o que falar esse lance também, se era para cartão, se não era para cartão. A gente vai conseguir ver e rever essa imagem no replay, mas eu quero te ouvir, PC, o que tu achou? Era para ter sido expulso? Era para vermelho? Era para vermelho, sim. Olha só, na repetição, como o Scarpa chega atrasado, o Romero já tinha tocado a bola, ele vem com a sola da chuteira e, como a gente sempre fala, né, com uma força excessiva e com risco de lesionar o adversário. É uma jogada clássica de cartão vermelho. Davi Lacerda estava muito próximo e muitas vezes a gente fala que quando o árbitro está muito dentro da jogada, muito próximo da jogada, tem hora que a proximidade acaba atrapalhando a tomada de decisão. E tem a questão do ângulo também, porque ele estava atrás do Romero, então não tem muitas vezes a possibilidade de avaliar a intensidade e aonde se produziu o contato. Mas o VAR, com base nessa imagem e perto de tudo aquilo de critério que foi adotado, né? No ano passado a gente debateu muitos lances de entradas assim. Esse é um lance que o VAR deve avaliar. A forma e a força. A forma com a sola da chuteira, com a intensidade alta, com risco de lesionar o adversário, jogada clássica de cartão vermelho. Muito bem, PC Oliveira. É tetra brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.